Nossa, pesadinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Ana Paula do Tudo bem? SEMESC. Hã? Eu sou a Ana Paula do SEMESC. Uhum. O professor deve estar entrando daqui a pouquinho, tá? Tranquilo, Então, vocês vamos aguardar. aguardarem. Tranquilo. Tudo bem, Renata, então é a sala 9. Fátima? O professor chama Vitor também. Fátima, você está na Oi, sala? Tô, não, espera aí que eu tô chamando o professor Adilson aqui, peraí. Ah, tá bom. O pessoal também está aguardando. Eu já tô chamando ele aqui. Ana Paula, acabei de chamar ele aqui no WhatsApp, já te respondo, tá? Tá bom.
Boa tarde, professor. Boa Tudo tarde, bem? me desculpa, eu estava numa outra sala com outro link, sem ninguém, aguardando. Aí me tudo bem. acessaram agora aqui avisando que... Eu Tudo vou bem? passar, tudo bem. Eu vou passar o host para você, aí você já pode dar início, tá? Tá bom. Você vai me passar o que você falou? O anfitrião da sala, Ah, para tá. você ter acesso total. Uhum. Já está, tá bom? Você é a Ana Paula, não é isso? Eu sou a Ana Paula, do Semestre. Você está fazendo o controle, então, dos... É, a gente está dando um apoio. Mas qualquer dúvida Desligar. pode mandar no WhatsApp, no grupo. Tá. Então, vamos lá. Ana Paula, as regras são as mesmas, o tempo de apresentação e tudo? São 8 minutos, né, professor? Uhum. Professor Adilson. São 8 minutos de apresentação e Deixa eu depois... ver aqui na listinha, que acho que é isso mesmo. e depois são 5 de... Pode abrir para perguntas. 5 minutos. Tá. Eu vou cronometrar aqui com o meu... É, Controlar aqui com o celular. isso. E aí, quem estiver, a gente vai fazendo uma fila e deixando as pessoas... Isso, Eu não tenho- só vou pedir a gentileza de o senhor começar pela Luciana, que ela mandou mensagem aqui. Ela tá em aula e ela precisaria apresentar nesses primeiros minutos. Tá, bom? Luciana, né? Isso. Vou deixar aqui registrado, peraí. Luciana, você escuta a gente? Oi, escuto sim. Obrigada. Então tá bom. Eu estou no Imagina. laboratório agora, estou Tá bom. em aula. Boa apresentação para vocês, então. Tá bem, obrigada. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, sim. Tudo Professora bem, Dilson, né? tá? Quando puder compartilhar, Então, já são 14h01. Vamos pode ser... compartilhar? Pode compartilhar, vamos ser criteriosos aí com o horário, né? Você está preparado para os 8 minutos de apresentação, não é isso? Sim, sim. Estou só compartilhando aqui Vou agora. alertar todo mundo quanto a isso, para a gente não ter problemas. Compartilhou? Não. Aqui. Todos estão visualizando? Estão visualizando? Luciana, para você ficar mais à vontade na apresentação, Sim. eu vou desabilitar a minha tela, tá? Tudo bem. E o áudio para não atrapalhar. Qualquer coisinha eu entro só para fazer alguma observação Acho que e te só auxiliar. travou aqui. Aqui, ok. Prontinho. Tá. Tá visível? Está visível, podemos iniciar. Ok. Então, meu nome é Luciana, sou professora aqui do curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, e esse trabalho foi realizado por mim e pela professora Silvia também, que é médica pediatra, trabalha aqui no laboratório de simulação também na habilidade 6, e o nosso trabalho é intitulado Atendimento Inicial ao Paciente Pediátrico Grave na Faculdade, relato de uma simulação no laboratório com alta fidelidade. Na introdução, nós trouxemos um pouco sobre a questão do perfil, novo perfil dos profissionais médicos e a questão das habilidades e competências necessárias para a resolução de problemas imediatos e problemas em circunstâncias de realidade. Nessa introdução, nós trouxemos também a questão da capacidade dos alunos deles acreditarem em relação ao alcance da plenitude do seu desempenho acadêmico, sendo que 29,2% dos alunos nacionalmente consideraram o seu desempenho como regular. E isso foi demonstrado que 1/3 dos alunos de medicina consideram o seu rendimento como regular. Na perspectiva do estudante, o laboratório de simulações realísticas, ele permite simular as condições ideais e também a aplicabilidade do conhecimento que a gente passa para os alunos nas aulas teóricas, envolvendo toda a sua magnitude e plenitude. E também leva à possibilidade da reflexão em relação aos próprios erros que os alunos cometem dentro do ambiente de simulação realística. Com essa capacidade de percepção do erro cometido dentro do laboratório, é possível que aconteça uma redução dos erros médicos, dos médicos atuantes no futuro. Os objetivos do nosso trabalho foram simular
um ambiente em que o profissional médico ele tenha que tomar decisões rápidas e acertadas. Além disso, fortalecer a importância do trabalho em equipe e a comunicação em alça fechada, e com a possibilidade de levar o aluno a um ambiente de imersão, onde o mesmo possa identificar suas dificuldades, seja no aspecto psicológico, seja em relação ao conhecimento teórico ou às habilidades médicas que são alcançadas dentro do ambiente de simulação. A metodologia, o estudo descritivo com abordagem qualitativa, onde foi utilizado um caso clínico com uma situação que, infelizmente, é muito vivenciada com frequência na vida real, que é a queimadura grave em crianças, onde inicialmente foi realizada a abordagem do conteúdo teórico referente ao atendimento do paciente pediátrico grave, e, posteriormente, esses alunos eles foram trazidos para um ambiente de prática 2 dias após, dentro do laboratório de simulação. A prática, como eu disse, ela acontece 2 dias após o momento da exposição teórica, e os alunos eles entram no laboratório em 8 alunos, sendo divididos posteriormente em subgrupos. O intervalo da aula tem duração de 100 minutos. Cada grupo ele vai ser dividido em 2 subgrupos para entrada na sala de simulações, e ao final é realizado um momento de debriefing. Aqui, nessa prática, o cenário ele teve o objetivo de imersão do aluno no ambiente do caso descrito. As salas do laboratório elas foram transformadas em um ambiente externo, simulando uma casa em chamas. O manequim pediátrico utilizado ele foi vestido com roupas sujas de carvão, e o manequim foi colocado numa prancha rígida. Foram simuladas queimaduras no manequim, com maquiagem, presença de fuligem em vias aéreas utilizando carvão. A iluminação do laboratório também foi trabalhada, foi reduzida com o intuito de se assemelhar a um ambiente de incêndio, de queda de energia, e foi mantido ao fundo da cena o som constante de sirene de corpo de bombeiros, e a cena foi ornamentada com carvão e fuligem. Essas imagens demonstram o ambiente e o cenário. A gente modificou o laboratório de simulação para transformar em uma cena semelhante a uma possibilidade de queimaduras, de exposição da criança às queimaduras. Os alunos, ao entrarem na sala pré-prática, eles eram convidados a assistir um vídeo. Nesse vídeo era demonstrado uma casa em chamas, onde eles eram expostos à história do caso. Uma criança de 6 anos que estava dormindo em sua casa com a vela acesa, enquanto os pais saíram para ir à igreja. Posteriormente, o técnico de laboratório ele entrava na sala com o extintor de incêndio na mão, pedia para os alunos para socorrer a criança vítima de queimaduras, e a partir daí os alunos entravam em cena e iniciavam o atendimento médico referido para aquela criança descrita no caso. 42 alunos estavam participando dessa atividade, como eu disse, subdividido em 8 grupos e subdividido em subgrupos de 4, em atividades referentes ao módulo do suporte avançado em pediatria. O primeiro momento da semana foi na terça-feira, com exposição teórica, e o segundo momento na quinta-feira, com a prática. Uma parte do grupo, 4 alunos entrou em cena, enquanto os outros 4 assistiam à atuação dos colegas. O grupo que assistia ficava em silêncio e ajudava na avaliação. A atividade envolveu os 42 alunos. Após a aula teórica, esses alunos foram questionados se sentiam seguros para conduzir um paciente pediátrico em estado grave, e a maioria dos alunos respondeu que não se sentia seguro, isso após a aula teórica. No debrief pós-prática, cada grupo, então, descrevia o passo a passo da experiência vivenciada na prática, citando as atitudes que foram esquecidas ou que foram realizadas de forma incorreta, e visando demonstrar o resultado esperado. Posteriormente, criamos uma árvore de palavras com aprendizados e sentimentos gerados, e a maioria dos alunos, ao final da prática, no laboratório de simulação, descrevia como uma vivência, uma situação inusitada, e utilizaram expressões como primeira vez que me senti de fato um estudante de medicina, ou agora sim me sinto cursando medicina. Enfim, trazemos que a imersão desperta no aluno percepção entre teoria e prática, e, além disso, trabalhamos aspectos psicológicos, como a capacidade de lidar com responsabilidades, erros, comunicação de más notícias e liderança. Obrigada. Luciana? Não chegou aos 8. Bom. Chegou? Não. Esse barulhinho não é de outro, né? Desse ambiente mesmo, né? Eu acho que tem alguém aqui aberto. Eu estou tentando achar aqui, não estou... É Silvia. Silvia está com o microfone aberto. Tem uma colega com o microfone. Não consigo aqui.
porque eu não sou de mexer muito no Zoom, para ver como fechar o microfone dela. Ela fechou já, Um pedido, né? professor. Ela fechou, tá? Obrigado. Obrigado, sim. Pedir a lista de presença. Eu vou colocar o link, eu estou testando o link para ver se está certinho o link do Forms, tá? Um minutinho só. Luciana, muito bom a sua apresentação. Eu vou deixar aqui aberto. Alguém gostaria de fazer uma questão, propor uma questão para a Luciana? Não, só um comentário, dizer que excelente, né, a experiência de caso clínico e a simulação. E interessante é que ela está usando uma palavra inglesa para dizer para reunião após o... Isso era uma palavra muito usada no Exército, né? Quando você, na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, quando você faz qualquer missão, você tem que fazer o debriefing depois para poder... que você vai fazer o relato, né, do que você fez e do que você viu. É uma reunião, né? Tá ótimo, tranquilo, foi muito bom, muito boa experiência. Você vê que eles após a exposição a uma situação realística, eles já mudam totalmente a sua opinião em relação à ação deles num caso clínico. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Mais alguém? Já vou aproveitar e disponibilizar a lista de presença, tá? Tá aqui o Forms, foi colocado no chat. Luciana, uma pequena questão, coisa rápida. Eu não me apresentei a vocês, né? Para não atrapalhar. Então, já que temos um tempinho, sou o professor Adilson, trabalho no curso de medicina já, sei lá, mais de 20 anos, na formação médica. Sou filósofo, especialidade, mestrado, doutorado na área de ética. Então, eu trabalho com uma das linhas de trabalho que eu tenho é a comunicação em saúde. E a gente percebe a mudança no perfil dos alunos e a mudança no perfil do ensino, até com a atualização da última diretriz curricular, em que os cuidados paliativos se tornam aí uma das bases, né, de formação dos médicos. E aí a ideia dos laboratórios de simulação realística, né, não foi a nossa realidade, isso a gente importou, e as metodologias ativas também, tem denotado quanto ainda é desafiante, né, fazer com que o aluno se sinta melhor preparado, né, e não diga que aprenda medicina a partir do momento que vai para o internato ou entre numa residência. Então, acho que o seu trabalho vai ao encontro dessa linha de ensino, né, por que se ensinar e como se ensinar, e parabéns. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Adilson. Nada. Professor, uma dúvida. Eu não sou o primeiro autor nesse trabalho, porque a primeira autora ela está de plantão, num pronto atendimento infantil, e não tem como ela apresentar de lá. E eu sou o segundo autor. Eu coloco meu nome na frequência ou dela? Não, coloque o seu Meu nome. mesmo. Qual é o seu trabalho? Só para o seu nome, É o estudo de caso clínico, com o uso da classificação de Apgar. Eu estou vendo aqui, eu estou com a planilha aberta e vendo aqui os nomes, né? Ah, sim. O Cláudio Henrique está aqui, Cláudio. Esse sou eu. Tá certo. Então, já vou eu estou pegando a planilha e marcando o pessoal que está apresentando e depois só verificando quem não vai apresentar. Tranquilo. Né? Para aí fica mais fácil para eu trabalhar aqui também. Luciano, muito obrigado. Agora vamos dar sequência, né, a dinâmica da sala. Eu sei que você está em outra atividade, então lhe agradeço profundamente. Professor Cláudio Henrique, pessoal, gentileza. também pela oportunidade de ter começado. Obrigada. Tá bom, nada. Professor Cláudio, podemos iniciar? Um pouquinho depois. Eu estou só respondendo aqui a frequência. Ah, então tá bom. Rapidão. Eu faço aí. Se não, Eu posso fazer. aí eu vejo as outras pessoas que estão presentes, né, também. Se quiser, eu já começo. Ah, eu prefiro. Então já está aqui. Fique à vontade. Já começamos.
Depois eu faço a minha, depois eu termino a frequência. Alguma aqui. outra pessoa que está presente na sala quer se manifestar? Oi, Eu também sou, na Oi. verdade, eu sou, na verdade, a segunda, né? Pela lista que foi nos passados. Então, me falaram assim, olha, a lista, ela não tem... na medida que as pessoas forem chegando, a gente vai apresentando, né? Ah, então pronto. Mas tá tudo ok aqui. Por isso que eu sim. quebrei Eu também essa... estou aqui, só a Fulvio, tá? Tá bom, então eu chamo Se já ela já, tá quiser, bom? se ela quiser, pode ficar à Então, vontade. Mas, não, já acertei com você, Cláudio. Podemos começar. Então, depois do Cláudio apresentar, a gente vai dar sequência para as outras apresentações. Tá bom, gente? Tá ótimo. Deixa eu só fechar Muito obrigado. aqui. O mesmo ritual eu vou executar, né? Eu vou desligar a câmera e microfone, ficarei só na expectativa aqui do áudio e a sua câmera, você ter uma melhor apresentação. Você tem alguma tela para subir, Cláudio? Tem a minha aqui, deixa eu ver. Estão vendo? Uhum, Isso? perfeito. Aproveitar Tá que a vendo? sala está sendo gravada, tá? Só aviso por causa da Tá vendo a LGPD. minha apresentação? Sim, estou. Estou vendo, mas está muito pequenininha. Ai, Ou você dá um zoom ali, vai lá embaixo, ou coloca no modo de apresentação mesmo, né? eu coloquei. É engraçado, mas ele... Tá no modo de apresentação. Mas habilita lá em cima, que eu acho que está faltando alguma coisa aí. Deixa eu voltar aqui. Você acha que eu tenho que fazer o quê agora? Tá ok. Você, dá um zoom, amplia o zoom, vai na lupa ali embaixo, ó lá. Onde você foi lá clicar no modo de apresentação, clica no modo de apresentação de novo. Vamos ver se ele vai aceitar. Ah, tá. Isso. Pronto. Melhorou? Melhorou, agora sim. Tá ok? Não, estou ok. Você Iniciado tá vendo? agora, 14h15. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Cláudio Henrique. Eu sou professor do curso de medicina aqui do Unitepac, Araguaína. E esse trabalho foi feito com a doutora Malba e o doutor Mário. E a gente fez esse trabalho, né? A Malba que realmente que executou em sala, que ela é especialidade de pediatria. Mas lembrando também que Apgar, né? Virginia Apgar foi quem criou essa escala, que na realidade é uma classificação, e a formação dela é anestesia, né? Eu sou da área de cirurgia e meu mestrado foi em anestesia. Então já dá um link bem interessante para nós. Bom, a utilização de estudo de caso clínico, né, como estratégia de metodologia ativa, tem mostrado, né, eficaz na aprendizagem teórica, né, da especialidade, especialmente nas especialidades como pediatria, e muitas delas você às vezes não está no ambulatório e você precisa de demanda espontânea, você tem e também no próprio pronto atendimento, e para uma turma grande, de 60, 70 alunos, você tem que bolar estratégias que ele entenda o assunto que você expôs e você use em um momento seguinte, similar ao que a colega fez, bem interessante. Você, no momento seguinte, você já utilizar os casos clínicos para você observar, ver o feedback, ver se aquela informação ela chegou e como ela chegou para esses alunos. Na pediatria, a classificação de Apgar é uma ferramenta fundamental na avaliação da condição física do recém-nascido, né? E seu uso em estudos e caso clínico pode contribuir para a compreensão e sua aplicação prática no dia a dia, na avaliação desse recém-nascido. Embora seja mais comum se referir a Apgar, né, como escala, né, a escala de Apgar, é uma avaliação no contexto, né, no nosso contexto educacional, ela seja chamada de classificação de Apgar. Isso ocorre nas práticas pedagógicas, né, medidas pelas metodologias, mediadas, perdão, pelas metodologias ativas, porque o Apgar envolve classificar uma condição física de um recém-nascido numa escala de 0 a 10. São 5 categorias, incluindo frequência cardíaca, respiração, tônus muscular,
reflexo e cor da pele. Essas ações são imediatamente após o nascimento, e você tem que fazer isso para poder você tomar atitudes em relação ao que possa... Isso pode, é um parâmetro que vai nos trazer de tomada de decisão e que são imediatas. Bom, tendo em vista que a discussão e reflexões sobre o caso clínico proposto, unindo teoria e prática, né, proporcionando uma experiência de aprendizado significativa que possa ser aplicada na prática futura desses acadêmicos. Nosso objetivo é proporcionar ao aluno de medicina uma oportunidade de aplicar conceitos teóricos num contexto clínico prático, capacitar os alunos a utilizar a classificação de Apgar como uma ferramenta para avaliar a saúde do neonatal e estimular a tomada de decisão por meio de análise e interpretação dos dados clínicos. E esse que é o mais importante, né? Mostrar que o aluno ele tem que ser um tomador de decisão, então ele tem que tomar decisão na hora certa, no momento exato. Bom, a metodologia, né, é um estudo de caso clínico com estratégia de metodologia ativa de ensino, consiste em apresentar aos alunos situações reais ou simuladas de casos clínicos, com o objetivo de estimulá-lo a aplicar seu conhecimento teórico na solução de problemas práticos. A gente faz a aula teórica e, na sequência, a gente leva eles para um ambiente onde a gente divide em grupos, né? Eles vão se organizar e a gente vai fazendo... Bom, no caso específico da pediatria, a classificação de Apgar é uma ferramenta fundamental na avaliação da condição física do recém-nascido. A utilização de estudo de caso clínico na utilização da classificação de Apgar pode ajudar o estudante a compreender a aplicação de prática dessa ferramenta na avaliação da saúde do recém-nascido, identificando possíveis complicações e necessidades de medidas imediatas de reanimação neonatal. Então, esse é que é o problema, porque no passado, quando a Apgar, a Virginia Apgar, ela pensou nisso aí porque ficava demorando muito para se tomar alguma decisão. Às vezes você vai aspirar o recém-nascido, você não precisa aspirar 100% para até vir a sonda limpa, você tem que tomar uma atitude de ser o mais rápido possível suas ações para poder esse neonatal voltar a respirar o mais rápido possível. A atividade foi desenvolvida na disciplina de habilidades médicas, né, e atitudes médicas, do RAM 4, do quarto período. No curso de medicina, os acadêmicos formaram grupos, né, numa sala onde a gente trabalha as metodologias ativas, divididas em grupos de 8 alunos. Em seguida, foi solicitada com os demais que irão correlacionar as informações e os parâmetros da escala e pontuar, ou seja, ele pegava a escala, pegava o caso clínico e cada um fazia uma pontuação, depois a gente fazia uma comparação com os acadêmicos. Após receber os questionamentos, os acadêmicos receberam, né, um feedback do professor, ou seja, a gente dá a informação para eles e a gente vai fazendo as correções da situação que eles estão vivendo ali, para você observar que a necessidade dessas medidas imediatas, né, da reanimação neonatal. Só um minuto que deu um probleminha aqui na minha tela aqui. Não sei, não foi nem de você, apareceu uma coisa aqui. Mas vocês estão vendo normal, sem problema? Não, agora só estou te vendo, a tela não mais. Ah, sim, a tela eu estou vendo, perdão, desculpa. Tá normal. Não, apareceu uma normal, coisa aqui. Tá normal. Alguma Quer coisa... dizer se ela está travada ou não. Não, mas ela voltou ao normal agora. Agora apareceu normal. Eu estava falando, ela... Bom, e nesse caso, né, os alunos eles fazem os questionamentos que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo perguntas e eles vão ter que responder, e o tempo também é mensurado naquele momento pela tomada de decisão daqueles alunos. Você diz, o caso é esse, e qual é a situação, o que é que você deve fazer? Aí ele vai dar a nota, ele vai pegar a classificação de Apgar e dar uma nota entre 0 e 10, mínima e o máximo, e cada aferição que cada grupo faz, aí tem que atitudes tomar, ok? Foi aí para frente? Mudou a tela, isso mesmo. Resultados e discussões. Tá. Bom,
A utilização da metodologia, eu acho que deu um pulo aqui, ele pulou dos objetivos. Ele deu um probleminha aqui na minha tela, eu já vou voltar aqui, perdão. O nosso objetivo é proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar os conceitos teóricos como contexto clínico prático, capacitar os alunos a utilizar a classificação de APA como ferramenta para avaliar e estimular a tomada de decisão por meio de análise e interpretação desses casos clínicos. Então, eu falei da metodologia, que são grupos que a gente forma numa sala específica e faz essa discussão e dá esse feedback para os alunos. E a utilização dessa metodologia, através do estudo de caso clínico, mostrou-se eficaz na fixação do conhecimento. A gente observa que após a discussão, a aula expositiva, depois a gente faz a discussão, a gente vê que o aluno ele capta bem a informação e ele fica bem fixo a questão dessa metodologia e da aplicação dessa tabela que ele vai utilizar bastante quando ele trabalhar com a questão da reanimação neonatal. Uma coisa também foi destacar também a importância do trabalho em equipe, né? A assistência ao recém-nascido em situação de emergência, a necessidade de treinamentos regulares em reanimação neonatal. Na realidade, esses alunos, no futuro próximo, eles têm que começar a fazer os cursos de PAUS, mas, nesse caso aqui, eles já vão com boas informações, eles já vão bem instruídos sobre essa importância desse trabalho, principalmente trabalho em equipe, para que o futuro médico ele tenha condições de trabalhar com o colega, um ajudando o outro a tomar essa decisão. Aqui é o exemplo de caso clínico, né? A gente utilizou casos clínicos que uns são simulados, outros realmente são verdadeiros. A gente capta esses casos clínicos e faz uma descrição. E vocês observam que os casos clínicos são bem variados, aí você vai fazer, aí pede a ele a nota dessa classificação de 0 a 10, e que atitude ele tem que tomar ao final do primeiro minuto de vida do recém-nascido. Então, é no primeiro minuto que se toma, que se observa e faz essa classificação. Essa é a classificação de APGA, quando você observa de 0, 1 e 2, e aí você vai dando uma numeração para ele, essa questão aqui do esforço respiratório, frequência respiratória, tono muscular, irritabilidade reflexa e a cor. Isso é muito importante. Bom, as nossas conclusões é que o estudo de caso clínico com enfoque na utilização da classificação de APGA mostrou-se uma estratégia eficaz na metodologia ativa de ensino na pediatria, né? Permitindo a fixação do conhecimento e a aplicação prática de conceitos aprendidos. Através do estudo de caso clínico, foi possível ilustrar a importância da avaliação de APGA na determinação da necessidade de cuidados imediatos do recém-nascido. E a utilização dessa metodologia, ela pode ser aplicada a demais temas da pediatria, contribuindo para a formação completa, né, desses estudantes de medicina. Então, observa-se que você pode utilizar em outras situações, em outras circunstâncias, principalmente de tomada de decisão e decisões imediatas. Essas são nossas referências. E obrigado. Ok, Cláudio, muito obrigado. Estamos ainda com um pequeno tempo aqui. Alguém gostaria de colocar alguma questão, por gentileza? Eu tenho que sair agora, né? Da apresentação? Desabilitar a tela, Senão eu tento desabilitar aqui. Tenta desabilitar, que esse aqui está travando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Foi. Beleza. Alguma pergunta? Alguma outra pergunta, por gentileza? Não é uma pergunta, é um elogio ao trabalho. Muito bom. Melhor preparado para enfrentar as situações práticas, não é isso? Exato, porque na realidade você não vai... esses alunos vão, num futuro próximo, né? Eles ainda estão no 4º período, no RAM 4. Aham. Eles estiverem em outra disciplina, porque em RAM 5, 6, aí no 7 é que eles vão ter uma condição de ir para o hospital e observar isso em loco. Sim, em loco.
a gente traz para ele situações realísticas, para que ele vá com essa informação mais fixa. Aham. Ele vai chegar lá com essa informação muito mais apurada. Quando ele observar Perfeito. a criança recém-nascida, ele já vai dizer e já vai perceber qual é a tomada de decisão que o pediatra vai tomar. Perfeito. Gente, não havendo uma questão agora, podemos dar sequência? Sim. Então, eu posso Sim, né? apresentar? Quem está falando é a Raquel? Isso, Raquel. Ok, Raquel. Só... Raquel, você... Depois da Raquel, deixa eu ver aqui para a gente que já saber as pessoas. Deixa eu fazer uma chamada simples, saber quem está presente, né? Vou falar pelo trabalho, porque pode ser que esteja um outro autor, né? Uso de aprendizagem baseado em projetos, aliado a vídeo. Sou eu, Fulvi. Ok. A monitoria fortalecendo o ensino-aprendizado. É o meu. Ok, Raquel. Aprendizagem em pequenos grupos, além da sala de aula. É o meu, Sarai. Isso. Estudo de caso concreto no processo de ensino-aprendizagem de direitos humanos. Sou eu, é o meu, Mara. Oh, que bom, tá todo mundo aí. Modelagem em sabão, estratégia ativa. Sou eu, Denise. Ok. Uso da gamificação no curso de odontologia. Sou eu, Patrícia. Ótimo, estão todos. Podemos dar sequência, já que a Raquel pediu? Todos concordam? Depois dela, eu posso apresentar, se ninguém então, se importar, seria... Depois dela, eu posso apresentar que eu tenho aula, tenho prova prática para aplicar. Então, quem está falando, porque eu estou com a tela da... Patrícia. Tá bom, Patrícia. Tá, obrigada. Deixa eu ver qual é o seu tema aqui. Patrícia, o uso da gamificação. Vou colocar em vermelho aqui, já é o próximo a chamar. Ok. Raquel, já quer subir a sua tela, por gentileza? Sim, está conseguindo visualizar todo mundo? Estou visualizando já. Então, gente, 2h30 da tarde, em ponto, 8 minutos de apresentação, pode mandar. Tá. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Então, eu me chamo Raquel, sou professora do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas, aqui na Paraíba, em João Pessoa, na Paraíba, e estou como coordenadora atualmente da monitoria. Então, na verdade, esse trabalho ele é fruto, né, da monitoria e dos alunos. Então, sempre a gente combina para se reunir, né, temos reuniões mensais, para saber um pouco das experiências dos monitores, eles precisam entregar relatórios. Então, na verdade, isso é fruto desses relatórios e dessas reuniões e acompanhamento desses monitores. Então, a gente passou um bom tempo, aí, quase 2 anos, tendo monitoria de forma virtual, né, através da plataforma Zoom. E desde o ano passado, 2022, essas monitorias elas vêm acontecendo de forma presencial. Então, por esse avanço, né, por essa mudança, a gente decidiu, não só eu, mas enquanto coordenadora, mas a equipe que faz parte desse time, representado por mim, por Flávio, Roberto e Adriana, a gente decidiu submeter esse trabalho, né, visto a importância desses alunos como protagonistas também no processo do ensino. Então, o estudo ele teve como título a monitoria fortalecendo o ensino-aprendizado em medicina e trata-se de um relato de experiência. Então, como introdução, é importante a gente colocar que o curso de graduação de medicina, ele é regido, sim, pelas diretrizes curriculares, né, desse curso, e também, né, o projeto político, ele vem direcionar todas as ações, estratégias, competências, habilidades na formação desses alunos. Então, a gente vê como uma possibilidade de estar colocando em prática novas habilidades e competências nos alunos a partir do momento que eles se inscrevem na monitoria e vivenciam esses processos, principalmente voltado para o ensino e também para a pesquisa, porque daqui a pouco eu vou explicar que esse aluno da monitoria tem como pré-requisito também a construção de trabalhos científicos junto a esses orientadores professores. Então, a gente entende que a monitoria, ela é, sim, uma modalidade de ensino-aprendizagem, e ela está dentro de uma necessidade da formação acadêmica, destinada aos alunos de graduação, e contribui, sim, para esse processo de formação.
é considerada ainda uma atividade também de apoio pedagógico, que é ofertada aos alunos que se interessam por aprofundar esses conhecimentos em determinadas áreas, e a gente observa grande impacto, principalmente naqueles alunos que apresentam alguma dificuldade, que chegam junto ao professor, relatam essa dificuldade, a gente vê também como uma possibilidade de ajuda e de melhora também no ensino. Então, tem como objetivo apresentar essa experiência, né, fruto desse programa de monitoria do curso de medicina de uma instituição de ensino superior, e como metodologia, né? Então, como eu falei, a partir do título, é um relato de experiência que foi fruto do semestre 2022.2. Então, em 2000... Oi? A sua tela não está passando. Não. Tem como a senhora apertar aqui no livrinho? Porque aí fica projetando para a gente. O livrinho aqui embaixo. Raquel, apresentação, Raquel, a gente está vendo o PowerPoint. A sua apresentação é PDF? Não, né? Ah, tá. Agora sim apresentou. Então, vocês é o estão PowerPoint. conseguindo... Não, agora sim, está apresentando na tela integral. Agora está ok. Vocês não conseguem visualizar? Agora está ok. Está ok, professor. Estamos visualizando. Agora pode continuar, professor. O colega chamou atenção até antes. Ótimo, mas foi bom vocês colocarem. Claro, então, continuando, dentro da metodologia, como eu falei, o tipo de estudo é um relato de experiência. E em 2022.2, a gente teve um edital que foi lançado em agosto, onde a gente obteve, através da seleção, nossa seleção de monitoria, ela consiste numa prova teórica, numa prova prática, no CRE e também na nota do componente curricular para a qual aquele aluno monitor se inscreveu. E ela possui duas modalidades. A gente tem a possibilidade de ter, né, a modalidade bolsista e a modalidade voluntária. Ambas as modalidades, elas possuem, sim, o mesmo valor. Os alunos, né, eles recebem o mesmo certificado, só que um aluno bolsista é aquele que tira a maior nota. E aí, geralmente, esse aluno, né, ele tem uma, vamos dizer, uma recompensa, né, que no nosso caso é um desconto na mensalidade do curso de medicina. Então, após a seleção desses monitores, a gente teve mais de 200 alunos que foram inscritos nesse edital, mas tivemos 86 monitores. Então, desses 86 monitores, eles foram supervisionados, né, foram selecionados e supervisionados por 23 docentes. Então, continuando a metodologia, para o aluno ele se tornar monitor, né, ele passa por esse processo de avaliação. E quando ele é selecionado, a gente se preocupa principalmente, já que esse aluno não é professor, já que esse aluno também ele não tem, né, essa questão da metodologia ativa, pedagógica. Então, a gente oferece, junto com o NED, e junto com o NAPED, a gente oferece oficinas pedagógicas. Então, esses alunos, eles passam por algumas oficinas pedagógicas, né, para capacitá-los a assumir também essa questão da monitoria. Além disso, eles precisam entregar relatórios mensais para que a gente acompanhe essas atividades. Cada encontro, seja ele teórico, seja uma atividade prática, seja um fórum, esses alunos eles precisam criar evidências e colocar nesse relatório mensal. E, ao final do semestre, para ele receber o certificado, ele precisa garantir uma produção científica. E aí, essa produção científica é justamente um relato de experiência. Então, a gente sugere que ele consiga publicar em um evento científico ou uma revista, para que ele possa também receber o seu certificado no final de cada semestre. Então, participaram, como eu falei, 239 alunos que eram regularmente matriculados, né, e foram selecionados 86, supervisionados por 23 docentes. Só um minutinho. Dona Zuleida? Estava procurando barulho para saber se era de alguém. Então, dentre essas atividades, né, do semestre passado, foram destacadas 363 atividades desenvolvidas por esses monitores. E quais eram essas atividades que a gente conseguiu desenvolver no período passado? Então, os monitores, eles desenvolviam, né, plantão de dúvidas, e aí os professores eles eram orientados
para que aqueles alunos que tivessem mais dificuldade durante a aula, durante também os processos avaliativos, eles pudessem convidar, né, esses alunos a participarem das monitorias. Então, a gente tem plantão de dúvidas, a gente tem resolução de questões, claro, tudo supervisionado pelo professor responsável. Esses monitores, eles discutiam artigos que eram selecionados junto com os seus professores, eles faziam também revisão de conteúdos que eram avaliados, esses conteúdos também pelos seus respectivos coordenadores, e também eles construíam um trabalho científico sobre a supervisão e orientação do professor, além das atividades envolvendo também metodologias ativas. Então, como o nosso curso ele está no 5º período na matriz, né, na metodologia ativa, muitos alunos, monitores, eles não tiveram a oportunidade de vivenciar essas metodologias ativas. Então, a partir da monitoria, foi importante que eles passaram por essas oficinas e puderam desenvolver, junto com os alunos, nas suas práticas, nos seus encontros, essas metodologias. Cada monitor ele tem 8 horas semanais para desenvolver atividades com os alunos. E é importante, mais uma vez, colocar, né, que essas atividades sempre tinham apoio da coordenação do curso, da coordenação também do NED, da coordenação da monitoria e também do NAPED. E dentre os pontos que a gente sempre observava nas reuniões, era justamente que esses monitores diziam da importância da experiência deles dentro da monitoria, e muitos já despertavam o desejo de ser professor. Então, realmente, a monitoria, ela desperta isso ainda no aluno em formação, visto que a maioria de nós, professores, não tivemos a oportunidade, né, de ser formados para ser professores. Então, a partir da experiência da monitoria, esses alunos, eles se sentem, né, como uma oportunidade, principalmente no que diz respeito à habilidade de comunicar-se, né, capacidade de planejamento do tempo, em organizar os seus estudos, e que, como dizia Paulo Freire, cada vez que a gente ensina, a gente aprende. E é o que ele colocava, né, os alunos colocavam, professor, para a gente é muito bom, porque a gente revisa o conteúdo, a gente aprende mais, junto, inclusive, com os alunos que estão assistindo à nossa monitoria. Então, a gente considera os resultados encontrados importantes para destacar o papel realmente do monitor no programa de iniciação à docência, bem como também a continuidade nesse programa de capacitação junto a esses monitores. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui algumas fotos, né? Vocês conseguem visualizar? Raquel, cuida um pouquinho do horário, tá? Que a gente então, aqui são algumas imagens, né, dos encontros das monitorias, tanto virtual como presencial, algumas matérias que a gente desenvolveu junto às mídias sociais com esses monitores, falando um pouquinho da experiência deles, e também de algumas oficinas que eles desenvolvem em prática na monitoria junto aos docentes. Então, a gente tem como conclusão, né, que realmente a monitoria, ela proporciona esse olhar mais crítico, mais reflexivo, que a gente vê que está também dentro das diretrizes curriculares, né, do curso de medicina. É importante que a gente desperte isso no aluno. Então, a monitoria, ela acaba sendo uma ferramenta que possibilita, né, tudo isso, esse pensamento reflexivo, essas habilidades e competências que, muitas vezes, durante a formação, eles não têm a oportunidade. E que a equipe envolvida no acompanhamento e na formação dos monitores, né, passou também a utilizar esses relatórios como mecanismo também de avaliação. É importante que a gestão ela pare um pouquinho, avalie o que está dando certo, né, e que a gente potencialize cada vez mais aqueles aspectos positivos. Então, esse trabalho também permitiu essa observação, né, a gente sentar, parar, ler os relatórios e, a partir disso, criar outras estratégias para a monitoria. Desde já, muito obrigada e me coloco à disposição. Bem, Raquel. Dentre os colegas que vão apresentar e apresentaram alguma questão? Posso fazer uma colocação, com licença? Sim, claro. Oi, professora Raquel, sou professora Fulvia, da PUC Paraná, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela apresentação, né? A gente verifica realmente que o aprendizado entre os pares é super significativo, né? Essa troca entre os iguais ali, né? Cria uma situação mais cômoda para que eles realmente exponham suas dúvidas e troquem ideias.
e aqui na PUC Paraná também sou uma das responsáveis pela monitoria. Então, assim, eu queria saber se vocês, uma dúvida que me surgiu, se vocês, de alguma forma, fazem alguma pesquisa com os estudantes que são atendidos pela monitoria, para que eles deem esse feedback, para que vocês consigam também verificar se vocês estão no caminho. Sim, na verdade, acontece essas reuniões mensais com os monitores, mas nós temos encontros por período. Não a coordenação específica de monitoria, mas a coordenação do curso. E dentro da coordenação do curso são colocadas várias pautas. E essa reunião é mensal, em cada período. Então, a gente fala, né, sobre monitoria, sobre pesquisa, sobre extensão. Então, a gente tem a oportunidade de escutar os alunos, né, ver algumas sugestões. Inclusive, a gente abriu um novo edital agora, que eles acabaram de ser selecionados, e aí a gente já inclui essas sugestões, inclusive de novas monitorias, né? Algumas saem, algumas não dão tão certo, vamos dizer assim, não há uma participação muito afetiva desses alunos, e outras entram. Então, por isso que é importante, né, esse feedback dos alunos. Isso é bem importante. E o NED, eu acho que a Robéria está por aqui, é a coordenadora do NED, e ela faz essa escuta também junto aos alunos. Então, isso é muito importante, a gente se aproximar para ver o que é que está dando certo, né? No olhar a partir da perspectiva do aluno. Muito bem. Obrigada. Mais alguma outra questão? Então, dado ao nosso horário, vamos dar continuidade. Professora, parabéns pela apresentação e pela experiência desenvolvida, não só a apresentação, né? Porque isso é uma prática, né? E aí demonstra o quanto... E, no fim das contas, os alunos também se envolvem, porque há uma recompensa, né? Uma recompensa. Eu não gostaria de usar, eu não ia usar a palavra... Eu ia falar essa palavra, mas não ia... Que recompensa, assim, né? Não, reforço positivo... Eu faço, eu já espero, né? Mas eu faço, eu espero, Mas, no fim das contas, a recompensa maior, professor... Oi? Desculpa estar interrompendo, eu estou dizendo, eu acho que a recompensa maior é o conhecimento, né? Porque, por exemplo, na minha disciplina, que é clínica cirúrgica, eu tenho monitor bolsista 1 e tenho os monitores voluntários. Sim, Eles sim. vão pelo Eu tive conhecimento. monitores voluntários também. Mas só o fato dele ter uma recíproca da instituição, isso ajuda bastante, né? Facilita até para ele poder se dedicar mais em tempo e etc. Muito importante. Vamos dar sequência, então, gente? Podemos? Muito obrigado, professora Raquel. Uma sala muito boa, hein? Gostei mesmo. Olha, então aqui a Patrícia pediu, dando sequência, para ela poder fazer a apresentação. Patrícia, está por aí? Eu estou aqui. Professor, posso me inscrever para a próxima, por favor? Então, quem é o próximo? Quem está pedindo agora? É a Fulvi. Ô, Fulvi. Deixa eu ver o seu tema aqui. Possível. É o uso de projetos. Isso, é o primeiro tema aqui. Uso de aprendizagem baseada em projetos, né? Exato. Muito Obrigada. bem. Vou projetar aqui. Pode marcar. Pronto. Arthur, eu gostaria de me inscrever para apresentar. Oi? Após a FUB. Tá. Perfeito. Já deixo marcado aqui, já deixei. Ok. Posso começar? Isso, pode. Eu vou desabilitar minha câmera agora, para deixar você bem à vontade. Bom, boa tarde, eu sou Patrícia Chaves, sou professora do curso de odontologia da São Lucas Porto Velho, né? Juntamente com o professor João. Eu dou aula na disciplina de microbiologia, no primeiro período noturno, e a gente tem um público de alunos que costumam trabalhar o dia inteiro e ir para a faculdade à noite. Então, para minha aula ser bem dinâmica, eu uso de alguns recursos. Então, por isso, o meu tema, o uso da gamificação no curso de odontologia, e vou relatar para vocês uma experiência em que eu tive na sala de aula. Tá? Então, nós sabemos hoje que as metodologias ativas, elas se encontram cada dia mais ativas, né, presentes no nosso dia a dia em sala de aula, e ela é uma tendência
escola contemporânea, que vem se atualizando, fazendo com que a gente não seja o detentor do conhecimento e que a gente também faça com que o nosso aluno ele seja participativo na nossa sala de aula, principalmente no público em que trabalha e que à noite ele vai para a aula e que ele não pode dormir na sala de aula. Então, a gente precisa fazer com que ele aprenda e que, ao mesmo tempo, ele estude e que seja algo dinâmico, né? Então, por isso, eu trouxe um pouco da gamificação para a sala de aula. E a gamificação, ela torna a aula clara, gostosa de aprender e faz com que esses alunos eles interajam e fixem mais o conteúdo. Então, o objetivo do trabalho foi compartilhar com vocês, né, esse relato de caso, essa experiência dentro da sala de aula com o aprendizado dos alunos. No curso de odontologia, que eu realizei um quiz. Como funcionou o quiz? Eu dei 3 aulas sobre referente ao tema de microbiologia na odontologia, e aí na 4ª aula eu estabeleci que iríamos fazer o quiz. Então, eu peguei, falei para eles, a aula sobre introdução à microbiologia, bactérias e fungos e metodologia de Gram, vocês estudem em casa que nós vamos ter um questionário e eu vou fazer uma dinâmica em sala de aula. Então, nesse dia da participação do quiz, 47 alunos compareceram na aula e aí eu usei o recurso de imprimir as perguntas, enrolei elas, coloquei dentro do balão, coloquei na sala de aula, peguei a sala, dividi em 2 grandes grupos e ia chamando de cada grupo um titular. O titular, ele estourava o balão, abria, ele lia a pergunta, se ele soubesse responder, ele podia responder na hora, se ele não soubesse, ele pedia ajuda aos universitários, né, o grupo colega dele. E aí, se o grupo não soubesse responder, eles podiam pesquisar no livro, mas não podiam ter acesso à internet. Então, as perguntas eram sempre referidas ao tema das aulas em que eu dei nas aulas anteriores. Então, dos 66 alunos que estavam matriculados na disciplina, 47 estavam presentes na aula. Então, eu dividi em grupo 1, que obteve uma pontuação de 130 pontos. Cada pergunta valia uma pontuação. E no meio dos balões em que não tinham as perguntas, que eram balões vazios, e eles não sabiam que os balões eram vazios, eles estouravam. E aí eu não avisei para eles que os balões vazios, eles tinham que pagar uma prenda. E quem escolhia a prenda que eles iam pagar era o grupo oposto. Então, eles tinham que fazer alguma coisa engraçada para descontrair ali, para não ficar algo tão pesado, porque eles ficavam tensos durante a aula, né? E o grupo número 2, eles obtiveram uma pontuação de 150 pontos. E no final da atividade, eu reconheci o grupo ganhador com 150 pontos, mas também reconheci o outro grupo com 130 pontos. Ambos foram presenteados, né, o reforço positivo, e ficaram todos felizes, né, super satisfeitos que nunca tinham tido uma aula daquele jeito, que aprenderam brincando, né? Então, a atividade ela acabou enganjando os alunos na sala de aula, nós discutimos vários temas, tiramos várias dúvidas, e isso faz com que eles fixassem mais ainda o tema, a problemática, sobre o que eles tinham dúvida das aulas que nós tínhamos tido anteriormente. Aqui são algumas evidências, são os balões, ali tinha a premiação, eles não sabiam o que eram, né? Então chamava os representantes e eu ficava lá na frente, então eles estouravam o balão e respondiam as perguntas. Aqui foi no final, todo mundo feliz, e aí eu pedi um feedback para a líder da sala, ela me mandou um feedback no grupo da sala mesmo, no mesmo dia, então, assim, todo mundo ficou super feliz, satisfeito, e eu publiquei no meu Instagram o que eu tinha realizado, né, a metodologia, e aí os alunos foram lá e super comentaram, ficaram felizes com a aula que tivemos. Então, chegando à conclusão,
que essa experiência compartilhada, né, que eu trago para vocês, ela é uma experiência nova, exitosa, em que eles falaram que nunca tiveram em sala de aula, que teve um resultado muito satisfatório e que eles também alcançaram as habilidades e competências que eu propus para aquela aula, né, através dessa gamificação que foi o quiz. Essas são minhas referências e muito obrigada. Ok, Patrícia. Muito bom. Mais uma experiência interessante. Dentre os colegas, alguma pergunta? Então, só um comentário, Patrícia. Parabéns pela apresentação. Quiz é uma metodologia que sempre ativa muito os alunos, eles sempre gostam, né, de participar dessas metodologias, e aí quando envolve pontuação, né, jogos, eu acho que tem um interesse maior da parte deles. Então, é sempre bom a gente utilizar. Tem algumas aulas que não dá para a gente utilizar, mas outras, né, a gente consegue, então, incluí-las, né, dentro dessas que tem a possibilidade. Sempre é muito bom, porque acaba estimulando também a participação maior dos alunos. Então, parabéns. Muito obrigada. Quando eu peguei a disciplina, eu falei assim, nossa, é uma disciplina muito pesada, né? Eu falei, como eu vou fazer? Assim, o pessoal do curso noturno são pessoas de idade mais velha, que trabalham o dia todo. Como eu vou fazer? Gente que passou 10 anos sem estar numa sala de aula, como eu vou conseguir fazer com que eles entendam? Eu falei, vamos lá, né? Mestrado, bora lá, metodologia ativa. E aí eu tenho trabalhado dessa forma, né, dentro da instituição, e graças a Deus estou tendo uma boa aceitação, os meninos têm gostado, têm aprendido bastante. Estou colhendo bons frutos. Patrícia, só compartilhando uma experiência também. Eu trabalho no mestrado em Ensino em Ciências da Saúde e Meio Ambiente aqui no Unifor, Volta Redonda, Rio de Janeiro, de onde eu sou. E eu faço uma distinção do ensino gamificado e da gamificação do ensino. Nessa diferença, aqui não é fazer uma exposição interventora sobre o tema, mas me parece mais que o seu trabalho é de um ensino gamificado. Né? A gamificação é quando você utiliza um jogo mesmo, a produção quando usa o recurso, né? Isso mesmo. Por exemplo, a gente desenvolve, como o mestrado nosso é um mestrado profissional, nós desenvolvemos produtos de ensino. Dentre os produtos de ensino, uma série deles são propostas de ensino gamificado, e alguns produtos saem como gamificação do ensino. Então, por exemplo, um trabalho de uma orientanda minha, maravilhoso, foi um jogo, né? Foi desenvolvido o jogo na área do direito, para ensinar justiça ambiental. É um tema transversal no direito, com 3 áreas que mexem com isso. E esse jogo, que tem um quiz também, mas o jogo, o aluno escolhe o personagem, ele se traveste do personagem dentro do jogo, é um jogo digital, né? E o jogo traz questões que o preparam melhor para as provas da OAB, no fim das contas. Então, esse é um game, né? Outras experiências são de ensino a partir de um jogo que ocorre na sala de aula, que é o que você fez, e é muito bacana esse trabalho. Porque o aluno porque nós lidamos com uma garotada que traz consigo já uma formação em jogos, né? Desde pequenininhos, né? Desde muito cedo, eles aprendem muito mais com os jogos, e por vezes mais do que as salas de aula nossas, né? Então, trazer essa experiência do jogo é sempre algo inovador, e a recíproca é muito interessante. Parabéns. Quando eu pensei em trazer a gamificação para a sala de aula, no curso noturno, eu fiquei meio assim em trazer jogos por conta do público, né? Dos alunos que têm um pouco mais de idade. Então, tipo assim, eles não são tão tecnológicos. Claro que a gente também tem os alunos que são, mas tem uns que não são. Já o curso integral, que eu também dou aula, eles já são mais tecnológicos, aí já é mais diferente a pegada, né? Mas muito legal a consideração que você fez, professor, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Vamos dar sequência, então.
Dando sequência agora, a pedido Fulvia Antonella, o uso de aprendizagem baseada em projetos, aliada a vídeo no dimensionamento de colunas de absorção de pratos. Isso. Tá bom. Olha, vou fazer o ritual novamente, vou desabilitar minha câmera e microfone para não te atrapalhar. E você quer compartilhar alguma tela? Não está compartilhando? Não, ainda não aparece não. Deixa eu ver aqui. Enquanto você está compartilhando, Fulvio, deixa eu pegar novamente a tabela e a Saraíde Brito Cardoso é a próxima, tá bom? Sim, obrigada. Depois da Sara, que é a próxima, temos aqui Denise e Mara, que estão aí também, né? Aqui, para mim, aparece como compartilhado já. Para mim, não. Para os outros demais, aparece alguma tela? Não, está Não. aparecendo não, também não. Só o nome mesmo da Raquel. Agora está aparecendo o nome da Raquel aqui. Não está aparecendo, não. Não. Desabilita o Fulvio. Oi. Se você puder, sai e entra de novo na sala, para ver se é um problema de... Eu acho que agora... Agora foi. Foi? Está entrando. Tá, mas... agora foi. Agora sim. Foi? Excelente. Tá aqui. Então, tá bom, gente. Posso iniciar? São 15 horas em ponto, tá? Para gente contar os 8 minutos. Tá certo, então. Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu sou a professora Fulvia Antonella Venturi Pereira, sou professora no curso de Engenharia Química da PUC Paraná, e então desenvolvi esse trabalho junto com a professora Francine Valenga, que também está aqui nos assistindo. É o uso de aprendizagem baseada em projetos, aliada a vídeo, no dimensionamento de colunas de absorção de pratos. Então, é na área de engenharia química mesmo. Então, o foco... Eu estou aparecendo na frente de vocês? Sim, sim. Mas não está tampando, não. Pode continuar. Não está atrapalhando, não. Está bem no cantinho. Então, tá bom. Gente, então o foco foi trabalhar dentro da aprendizagem ativa, buscar uma metodologia ativa, uma estratégia que realmente desenvolvesse autonomia, colocasse o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, colocasse o estudante em ação, né? E o professor ficasse com esse percurso formativo na mediação, sendo um ponto de segurança para os estudantes, mas que eles realmente estivessem com a mão na massa. Então, dentro de várias pesquisas e de vários estudos, oficinas que a gente desenvolveu dentro da universidade, eu utilizei a aprendizagem baseada em projetos, o PJBL, por verificar que ela traz a investigação, essa busca por dados, essa busca por situações, e a possibilidade de trabalhar com situações reais, né? Que o estudante pudesse ser colocado realmente numa situação autêntica que ele possa encontrar na vida profissional, trazendo, então, aí uma aprendizagem mais duradoura para eles, né? Em projetos que realmente sejam significativos na aprendizagem deles, que tragam essa aprendizagem que fica, né, depois. Então, dentre essas possibilidades, eu procurei ali trazer algumas que seriam o aprofundamento do conhecimento, então, essa busca que eles realizam para que realmente eles consigam interagir mais com os temas de estudo que são utilizados nesse projeto, ter esse pensamento crítico, pois eles precisam selecionar os dados importantes, eles precisam angariar quais são os dados relevantes para esse dimensionamento. No meu caso, eu fiz em times, então eles precisaram trabalhar essa colaboração no trabalho em equipe, essa habilidade de comunicação, tem tanto dentro do grupo quanto na apresentação desse projeto. E algo muito importante também que vários colegas já trouxeram hoje é essa motivação, né? A motivação em procurar aprender
porque eles falaram, olha, prof, a gente está trabalhando com um caso real, então é algo que realmente eu posso encontrar lá na minha vida egressa, né? Então, o objetivo aqui era demonstrar como a aprendizagem baseada em projetos permite que os estudantes sejam colocados em situações autênticas, em situações reais, e que eles possam realizar, então, essa atividade com autonomia e apresentando o senso crítico, que também são partes das competências que a gente trabalha dentro do curso. Bom, então, esse foi um projeto desenvolvido na disciplina de Processos Unitários de Transferência de Massa do curso de Engenharia Química, 8º período, na PUC Paraná. O objetivo, então, era fazer o dimensionamento, né, o cálculo do diâmetro, altura, número de estágios teóricos reais de uma coluna de absorção, que faz uma remoção de contaminantes de correntes gasosas. Eram 42 estudantes na turma, então nós dividimos em 10 times, e eu iniciei o procedimento a partir das orientações. Então, essa orientação foi dada a partir de uma rubrica. Eles tinham uma rubrica com todos os conceitos, né, e a gente sempre foca com eles no excelente, então eles sabiam tudo que eles precisavam desenvolver dentro do projeto em cada etapa. E a primeira etapa desse projeto foi realmente eles me apresentarem os temas que eles iriam desenvolver e a justificativa do porquê eles escolheram esse tema, né? Qual a relevância desse tema para a sociedade ou para o processo que eles escolheram mesmo. E depois disso, então, eles fizeram o levantamento de dados na literatura e indústrias, né? Buscando, então, algumas constantes necessárias sobre as substâncias envolvidas no processo deles, equilíbrio, condições operacionais, qual a pressão, qual a temperatura, especificações do projeto, qual a porcentagem de remoção que eu preciso ter nessa coluna, ou eu preciso remover um contaminante até que chegue no máximo a 5 ppm lá na saída, para então eles realizarem realmente o cálculo do dimensionamento, então essa determinação das condições. E o projeto foi feito então com uma entrega de 2 formas. Primeiro, uma tabela que eles me indicavam todos os dados que eles coletaram da literatura para poder realizar esse dimensionamento e os valores que eles realmente calcularam. Então, essa entrega foi em cima de uma tabela com um template, eles tinham um checklist do que eles deveriam inserir. E a segunda forma de entrega foi um vídeo de 8 minutos, inclusive bem parecido com o que a gente tem aqui, explicando todas as etapas, os gráficos utilizados, por que eles usaram uma equação e não outra. Então, eles apresentando como eles desenvolveram esse projeto. Os resultados, então, dentro desses 10 times, 8 apresentaram média acima de 7 na entrega final. O feedback foi realizado de forma individual, primeiramente, cada time teve seu feedback, né? A gente conversou sobre os pontos positivos, o que eles precisavam melhorar, algumas sugestões de correção, e também um feedback coletivo, mostrando para os colegas também todos os pontos positivos, os aspectos relevantes de cada um dos projetos, e eles tiveram a possibilidade de corrigir esses pontos levantados. Então, foi uma forma de recuperação da aprendizagem, né? Eles puderam fazer uma nova entrega usando esses apontamentos que eu fiz com eles durante o feedback. Os vídeos deles foram postados no YouTube, então todo mundo teve acesso, eles tiveram um link e eles puderam, então, compartilhar entre os colegas, e para que todo mundo conseguisse acessar o estudo de cada um deles e complementar, assim, sua aprendizagem também. E, na sequência, a gente teve uma avaliação somativa, uma avaliação teórica sobre esse tema, e eu também consegui verificar que eles tiveram um desempenho superior a alguns semestres anteriores, no qual eu não trabalhava com o PJBL, né? Eu trabalhava, assim, com problemas estruturados, que eu acho que é super relevante, é super importante para eles terem essa base, mas eles não chegavam a aplicar de forma tão autônoma quanto aqui. Então, também pude verificar isso como um ponto positivo.
E concluindo, então, que essa busca pelos dados, esse ir atrás, né, e não ter tudo na mão, como muitas vezes eu fornecia antigamente, né, como eu disse, que eu acho importante esse problema estruturado, mas também é importante colocá-los nessa situação real, né, dessa busca. Então, desenvolveu, sim, essa autonomia, o senso crítico para que eles selecionassem. O acompanhamento das etapas também é importante para que a gente não dê um feedback só no final, mas consiga acompanhar o desenvolvimento. E algo que eu pretendo também modificar para as próximas etapas, né, para as próximas turmas, é fazer um acompanhamento mais criterioso com eles, para acompanhar mais de perto. O projeto também auxiliou nos resultados de aprendizagem da disciplina, nos temas de estudo que a gente desenvolveu, e em uma competência do curso, cujo saber fazer é o projetar, né? Então, eles se sentiram já desenvolvendo essa competência. E ter um tempo específico para gravar o vídeo também fez com que eles selecionassem o que era mais relevante para apresentar, e essa forma de apresentação não só de cálculos, né, e justificando, podendo argumentar o porquê de cada etapa também foi bem enriquecedor, assim, ouvi-los fazendo e o feedback deles. Então, seria esse o relato, agradeço muito. E eu deixo o meu contato também e fico aberta para alguma dúvida que possa surgir. Tudo bem, professora Fulvia. Continuando, né, dando sequência ao nosso ritual, alguma questão dentre os colegas para a formulação? Só parabenizar, né, por utilizar uma metodologia ativa e, ao mesmo tempo, permitir o feedback, professora, né, disso tudo aos alunos. Eu acho que o momento mais rico da metodologia ativa é quando a gente desenvolve uma atividade, mas aí a gente para um pouco também, né, para realizar esse feedback. Para mim, não adianta a gente fazer uma atividade de metodologia ativa se também a gente não tem esse momento, né, de feedback, de correção. Então, acho que é pensar na taxonomia de Bloom, né? Quando a gente pensa na taxonomia, aí a gente vê, né, o quanto é interessante a gente, por exemplo, trabalhar níveis mais elevados. E aí, a partir do momento que você trabalha essa metodologia, o aluno aplica o conhecimento. Então, com certeza, aquele conhecimento ele vai, né, ficar armazenado e ele vai ser muito mais significativo do que só, né, pelo nível mais básico, que é o nível do conhecer, né? Mas ele conheceu e aplicou, né? E utilizou isso na prática. Então, excelente metodologia, né? E experiência. Parabéns aí, professora. Obrigada, professora. Eu compreendo que o feedback, o momento de feedback também é um momento de aprendizagem, né? Então, reforçar os aspectos positivos e verificar o que precisa ser melhorado, alterado, e o aprender fazendo, como todos vêm apresentando aqui, né, seja realmente algo que é importante para essa nova geração e para a gente também, que agora aprende com eles, né? Professora Fulvia, eu destaco essa questão também, é um momento de aprendizagem recíproca, né? Que nós aprendemos muito nesse momento. Sim. Feedback, né? Muito bem. Podemos dar sequência? Podemos. Seu tempo foi espetacular. Começamos às 3, já são 3h11. Terei eu a Mara. Não, agora é a professora Saraí. Tá. Saraí, perdão. Nada. E depois, vamos resolver logo agora, né? Isso. Depois a professora Saraí. Depois quem seria? Mara, né? Mara e, por último, Denise. Denise. Nós estamos no bom horário, Denise. Está ótimo. Obrigada. Então, prontinho. Vamos lá, professora Saraí. Começar? Tá, sua tela está aberta. São 15h12. Né? Contando os 8 minutos a partir de agora. Vou desabilitar a minha câmera e microfone. Obrigada.
Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Saraí Cardoso, professora do Uninova FAP, curso de Medicina em Teresina, Piauí. E eu trouxe aqui a importância da aprendizagem em pequenos grupos e resultados muito além da sala de aula. Bom, a aprendizagem em pequenos grupos é um dos módulos de sistemas orgânicos integrados, que vai do primeiro ao quinto período, que tem uma composição de 9 passos. É o método disparador da semana dos alunos. A gente sabe que os sistemas orgânicos integrados, ele integra fisiologia, anatomia, embriologia, histologia, todas o básico da medicina nos primeiros períodos. E a aprendizagem em pequenos grupos traz a problemática para eles pensarem, refletirem no que vão estudar para poder irem para os outros módulos de laboratório, palestras, TICs. É um modelo de aprendizagem que o docente ele sai do foco, se torna um grande mediador dos conteúdos, e o discente é o verdadeiro protagonista do seu conhecimento, que vai agregar não só conhecimento em comparando com o ensino tradicional, ele vai oportunizar também agregar habilidades e atitudes desde o primeiro período para esse aluno. O objetivo do trabalho é levantar reflexões sobre a experiência no método de ensino-aprendizagem em pequenos grupos, relacionados à metacognição e alcance além da sala de aula. É um relato de experiência como docente nas tutorias de APG, do curso de Medicina do Uninova FAP em Teresina, Piauí. E assim, o modelo de aprendizagem em pequenos grupos, ele potencializa a autonomia do discente e o coloca no centro do processo ensino-aprendizagem. Ele tira o foco do professor, mediador de conteúdos, instigador do processo de pensamento crítico, raciocínio baseado em conhecimentos prévios e aprofundamento das temáticas. O grande diferencial é a postura ativa dos discentes, é o aprofundamento, é a reflexão significativa. Isso dá um grande salto nas suas competências cognitivas contra apenas a memorização, que é um método assim frágil e lábil de estudo. E esse aprendizado ele se torna muito mais significativo e duradouro. O papel do professor tutor ele é bem desafiador nesse contexto, né? Ele não dá para ele ter apenas a expertise na área dele, ele precisa conhecer os diversos assuntos das áreas, tá? Para poder oportunizar, otimizar e supervisionar a participação desses alunos para um aprendizado efetivo. Muitos desafios são encontrados, a gente, na vivência do dia a dia, encontra as dificuldades dos alunos, eles ainda estão arraigados àquele método de estudo do ensino tradicional, muitas vezes acham que estudar às vésperas das avaliações, e esse método não, ele oportuniza que o aluno tenha que ter a constância do estudo dia a dia, tem que mudar o método de estudo deles. Muitas vezes eles têm dificuldade de timidez, introspecção, e nessa oportunidade o professor ele pode propiciar aos discentes estratégias de metacognição, estimular a ter consciência de si próprio, reconhecer seu próprio processo de aprender, fomentar, testarem novas práticas de estudo e até aperfeiçoarem as antigas, de forma que essas estratégias, elas levam a despertar um autoconhecimento, autoobservação e competências adormecidas, e pode ser um divisor de águas na vida acadêmica dos discentes, como muitos têm relatado. Há ganho de confiança, autoestima, e é isso onde eu falo que é além de sala de aula, e afeto e segurança. Eles vencem a introspecção, timidez e até mesmo medo de exporem seus pontos de vista, suas compreensões sobre o conteúdo da maneira que entenderam. Há relatos, inclusive, que
Isso é bem por parte dos discentes, de ser o momento ápice da semana de aula. Sentem-se motivados a aprenderem cada vez mais, a aprofundarem os conteúdos, a compartilharem seus conhecimentos com o grupo, e mais, eles aprendem a estudar com o APG. Pois antes dessa experiência, o aprendizado deles não era tão duradouro, eles sempre tinham que ficar revisando, e lá na frente, no 8º, sei lá, período, já não lembravam mais o que tinham visto no primeiro período. É o contrário, aqui no APG eles já têm relatado que realmente é um aprendizado duradouro. Como conclusões, então, o APG ele tem impactado de maneira significativa o aprendizado efetivo. Ele proporciona aos discentes autonomia, mudança de posturas e paradigmas, favorece desde o primeiro período treino para atividades médicas. E para o professor tutor é desafiador, mas é uma experiência super exitosa e prazerosa. E ver como os discentes iniciam e terminam o período é algo bem compensador, satisfatório. Ver como evoluem em aprendizado, amadurecimento e finalizam com seus resultados positivos e nova postura é fantástico, é bem interessante. Obrigada. Bem, professora, muito bem. Dentre os colegas, alguma questão a ser formulada? Professora Denise, professora Mara. Apenas parabenizá-lo mesmo, professor. Eu vou partir agora, né? Eu vou também falar aqui um pouquinho, mas já gostaria até de aproveitar mesmo uma tarde assim excelente em termos de esse universo acadêmico, né? O tempo todo com novidades, com inovações. Então, só registrar mesmo meus parabéns aqui a cada um de vocês, a cada um de nós, né? Nessa constante, né? Nessa construção constante de um ensino melhor. E, professor, acho que o bacana é perceber, né? Tem gente Nordeste, Sul, Sudeste, Norte. Olha. Né, Denise? Práticas excelentes, né? Um movimento muito... Denise, somos da mesma instituição. Unitepac Araguaína. Onde é mesmo? Unitepac Araguaína. Tocantins. É a unidade 01 do grupo. Olha. Onde nasceu o grupo. Muito bem, professora Sarei, muito obrigado. Então, vamos dar sequência? Agora é a professora Mara, não é isso? Isso. E depois a professora Denise. Tentar colocar aqui já o vídeo. Estamos ótimos de horário. Nosso horário seria até às 16, não é isso? Vou conferir aqui. Tudo bem com a tela? Estou só entrando aqui, que me deu para procurar aqui. Não é nem isso. Acho que vou precisar da ajuda de vocês aqui. PowerPoint. Não está abrindo. Agora vai. Foi. Acho que vai. Opa. Foi. Deixa eu só... Pronto. Eu gostaria também de fazer de compartilhar a tela, mas acho que não vou conseguir. Mas é isso. Mas está bem assim, dá para enxergar muito bem, professora. Está bem, né? Pronto. Olha, eu vou desabilitar a minha câmera e microfone. São 15 horas e 22 minutos.
Pronto. Iniciando. Eu me chamo Mara, né? Mara Rebouças. Moro em Caetité, na Bahia, Nordeste. E trabalho, sou professora, eu sou advogada e leciono na faculdade FIP Guanambi, né? Faculdades Integradas Padrão, né? Do Grupo AF. E nós fizemos, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à tarde, como eu já disse. Sem dúvidas, assim, muita coisa boa acontecendo, muitas novidades. Estou aqui anotando e vou tentar, né, reproduzir também minhas aulas. Mas na faculdade eu leciono a disciplina Relações Étnico-Raciais e Direito Médico, né? E essa atividade, só para passar aqui, que eu acho que essa atividade nós fizemos, de fato, um estudo de caso concreto como ferramenta de ensino-aprendizagem de direitos humanos. Tive também a colaboração e a participação do professor médico Alan Rodrigues de Azevedo, e nós fizemos uma atividade onde nós queríamos mesmo fazer com que os alunos pudessem vivenciar, através dessas metodologias ativas, essa construção desse aprendizado, né? De forma tranquila, mas esse foi o nosso objetivo principal. Então, aqui, né, a faculdade, curso de medicina, foi aplicado no 4º período, né, disciplinas de direitos humanos e direito médico, e nós temos nessa disciplina 40 alunos. Como vocês até já falaram aqui, esse processo de ensino-aprendizagem, né, por meio de metodologias ativas, é, sem dúvidas, um importante espaço para aprimorar e aproximar da formação acadêmica conhecimentos fundamentais necessários para a promoção do respeito do direito humano, à igualdade, questões éticas morais, principalmente no exercício da medicina. Então, nós tínhamos como objetivo mesmo, a atividade que eu vou trazer para vocês agora, de promover um conjunto de reflexões críticas, falar dessa questão da consolidação dos direitos humanos, essas múltiplas implicações, né, em um não fazer, ampliar o conhecimento dos discentes do curso de graduação em medicina sobre as diversidades em um contexto multicultural, social e econômico, né? Reconhecer e valorizar os princípios relevantes, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê, e proporcionar e desenvolver autonomia para atuar, né, sempre em conformidade com a tutela dos direitos humanos e o acesso à saúde pleno e eficaz. Eu estou indo sempre no lugar ali errado para passar, mas agora vai. Então, nossa metodologia, em um primeiro momento, nós levamos esses alunos para a sala invertida, né? E lá, por ter várias telas, vários data shows, a gente começou a conversar com eles, trazer, né, fomentar fazer alguns questionamentos, e eles puderam, tinha também o acesso nesse momento ao pincel, ao piloto, e eles, porque se vocês observarem essa sala, é a sala que nós usamos, inclusive, ela tem um quadro, né, em toda a sua extensão. Então, os alunos podem, a todo momento, levantar, fazer as anotações, anotar alguma pergunta para depois, né, da atividade. Então, a gente consegue fazer com que eles, de fato, participem de forma ativa da aula. No segundo momento, e aí vocês podem imaginar essa tela, né, essa nuvem de palavras projetadas em 8 telas, então, muito próximo de cada aluno, né, independente do lugar onde ele estava, sentado, eles conseguiam, né, visualizar de forma bastante clara. Então, assim, como foi nossa dinâmica, né? Nós colocamos esse quadro e deixamos eles falarem, pensarem, o que poderiam vir a ser essas palavras. Logo em seguida, nós entregamos para cada um juramento hipocrático, um texto antigo, escrito antes de Cristo, e depois já um texto atualizado, né, em determinadas convenções.
e sem dar muitas informações do que qual o tema, qual o conteúdo seria trabalhado naquele momento. Eles leram, né, já começavam a apontar e a imaginar do que seria, do que nós viríamos a tratar em sala de aula. E depois nós tivemos uma explanação muito dialogada sobre os princípios da bioética, né, a beneficência, não beneficência, autonomia, justiça ou né, a própria equidade. E eles começaram a relacionar, antes disso, eles já tinham me citado em apenas ler o juramento hipocrático sobre esses princípios, né? E aí nós contextualizamos essa questão do princípio da bioética e, enfim, aí nós falamos sobre os conteúdos, definições, conceitos, de forma muito assim dinâmica, eles participando o tempo todo e eles fazendo aquela comparação com os textos que haviam, né, sido trabalhados, que eles tiveram esse primeiro contato. Logo em seguida, já aí vamos dizer, no quinto momento, eu entreguei para eles um artigo de Aline Brasil, acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, que foi justamente um caso assim, que teve um grande destaque, porque veio tratar sobre a questão da mortalidade infantil, da responsabilidade civil médica, né, no hospital, as possíveis reparações e, principalmente, essa questão desses dispositivos de direitos humanos na saúde da mulher. Então, eles leram esse artigo, né? E aí eu já até coloco aqui, né? Nós dividimos a turma em 4 ou 5 grupos de 4 ou 5 alunos. Nós demos esse artigo, né? O caso de Aline Brasil, para que eles pudessem ler e relacionar com o que nós estávamos trabalhando em sala de aula, a questão dos princípios éticos, mas também a questão da responsabilidade civil médica nesse intuito, né, nesse caminho. Inclusive, eles falaram muito no sentido da negligência. E é isso, né? Nós tivemos a leitura, a análise, a identificação dos princípios negligenciados. Depois nós tivemos também uma avaliação dessas atitudes daquela equipe, do caso de Aline Brasil, porque houve uma demora, né, nesse atendimento, né? O bebê veio a falecer, depois demorou para que fosse feito o parto, depois demorou também para que conseguisse uma transferência e veio a óbito, né, essa mãe. Então, foram vários contextos, várias situações trazidas, e a gente fica também admirado como eles participam e comentam, assim, né, de tudo. Então, nesse sentido, só para poder aqui visualizar, quando a gente fala, né, da identificação dos princípios negligenciados, a gente trabalha com os alunos nesse momento a importância do respeito, independentemente de raça, etnia e classe social. Então, foi um trabalho que, através dessas metodologias ativas, e aí foi muito dinâmico, porque, no final, quando a gente pediu para que eles se colocassem na atitudes, né, eles, enquanto futuros médicos, se colocassem no lugar desses médicos naquele momento, nós começamos a construir, né, o que poderia ter sido feito de diferente, né, pela equipe médica. Realmente houve uma responsabilização ou não? E várias equipes, cada um defendeu um ponto, falaram do artigo, falaram que tinha uma questão racial, outros já não concordavam, uns falaram que foi meramente uma questão econômica, e a gente falava, né, que foi numa clínica particular, e vinha toda uma discussão, né, analisando esse caso concreto. Então, foi bacana, foi importante, porque nós conseguimos, né, nós fomos construindo, no decorrer dessa atividade, a gente foi fazendo com que eles percebessem e entendessem que uma atividade correlacionava a outra, e fazia, e no final eles puderam, né, eles vieram, professora, realmente, e outros também comentando, outras pessoas já passaram, de uma certa forma, uma situação parecida com o familiar. Mas o que a gente buscou, né? É que, de fato, um tratamento humano, né? Eles, enquanto futuros médicos, podem, sem dúvidas, na vida profissional deles, evitar tantos desfechos desfavoráveis, como foi esse do caso em concreto aqui de Aline Brasil. Eu falei um pouco rápido, mas eu acho que deu para
E assim, né, pensando aí nas considerações finais, é fundamental proporcionar momentos em que os alunos sejam construtores desses conhecimentos, né? Exemplo de estudos de casos, ferramenta que é eficaz para fortalecer e estabelecer metodologias que colocam os alunos como sujeitos centrais para a compreensão e resolução do caso apresentado e discutido, porque quando a gente faz uma primeira interpretação, é tudo muito simples, mas quando a gente relaciona, contextualiza, é onde a gente vê, né, aquele embate não só de valores, né, de crenças e de posturas tão diferentes que a gente encontra dentro da sala de aula ou em qualquer outro ambiente, né, onde se fala aí a questão do relacionamento. Mas é isso, né? Nosso trabalho ele teve esse enfoque mesmo de tentar, e foi muito bacana, porque quando a gente fez o feedback dessa atividade, os alunos falaram, professora, é interessante, porque a gente, muitas vezes, a gente está aqui fazendo curso de medicina, mas a gente fica pensando, né, tá, é a teoria, é a técnica, mas a gente percebe, né, muito mais agora, né, atualmente, que esse profissional ele precisa ter um olhar crítico, um olhar humano, um olhar onde respeita as diferenças e independente das relações étnico-raciais ou das relações políticas ou culturais, a gente precisa cuidar um do outro. E quando a gente cuida um do outro, talvez a gente faz, né, o exercício de uma profissão independente, né, de forma eficaz e plena. Obrigada, que eu acho que é isso mesmo, professor. Gostei, professora. Bom. Posso lhe fazer uma pergunta, professora? Quantas aulas, isso foi uma aula específica e todo o processo ocorre, ou quantas aulas ele... Então, nós temos aula lá, 2 aulas na semana nessa turma, né? O direito médico. Nós desenvolvemos, porque é que eu coloquei de forma muito resumida, mas essa atividade nós fizemos em 4 aulas, porque nós começamos e aí foi desenvolvendo, veio a parte do conteúdo em si e, por último, a análise do caso concreto. Então, ela ficou em 4 horas aulas, né? Vamos pensar assim, essa atividade. Professor? Está parecendo que travou. Ia dizer que ele travou caiu. E voltou. Ele caiu. Recomendo as suas melhoras, professora. Pode, fique em repouso, que passa. Tem alguém com o áudio aberto. Com o áudio aberto. Áudio aberto, Maria da Graça. Cama. Maria da Graça está com o áudio aberto. O professor Adilson também, ele... Acho que caiu mesmo, gente. Acho que caiu, ele estava... Caiu. Acredito que eu seja a última a apresentar. Eu vou pedir ajuda de vocês. Se for para eu fazer um print aqui dessa tela... É porque quando eu coloco aqui para encaminhar... Não, bota Alt, o símbolo da Windows e o S. Ele salva. Fui eu que retornei? Foi, né? Retornou. Isso. Tinha travado para vocês a minha tela? Sim. E eu fiquei conversando e todos travados aqui, eu conversando. Depois é que eu fui perceber e desabilitei e retornei. Tá, então, eu fiz uma pergunta, professora Mara. Aí você começou a falar que as aulas acontecem uma vez por semana. Isso, é uma vez por semana, e essa atividade, ela foi realmente desenvolvida em 4 horas aulas, né? Nós começamos em uma semana e finalizamos na próxima. Né? Tá. Porque teve muita construção e o estudo de textos a partir dos alunos. Né? A gente não queria, na verdade, foi essa construção mesmo, no sentido deles entenderem e se perceberem dentro desse processo de aprendizagem. Muito bom. Mais alguma questão?
Eu vi que vocês estavam conversando aí já, né? Eu queria fazer um print dessa tela, professor, mas eu não estou conseguindo. Que horror! E eu estou tentando aqui. Deixa eu ver. ESC, pronto. Você quer fazer o print da sua tela de apresentação, é isso? Isso, eu queria um print dessa tela, mas não estou tendo êxito. É engraçado, agora não está aparecendo a tela aqui para mim, está aparecendo você somente. Eu fiz. Eu acabei de fazer, só que apareceu minha tela inteira. Deixa eu cortar. Eu fiz. Deixa eu ver. Falou aqui Alt, Windows, né? E mais? Eu não sei se no seu computador é assim, FN, aí do lado do delete tem Insert PRSC. Também de tirar print. É para tirar print. Mas é melhor... Aperta lá o FN, que é função print. Pronto. Ou print somente. Aí agora você só cola em algum lugar, Ctrl V em algum lugar. Não achei, sim. Agora vai, abre um arquivo de Word e pronto. Manda colar. Agora vai. Sua Denise pode já preparar a tela. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Eu ainda não consigo projetar porque a professora está espelhando. Peraí. Ainda? Deixa eu ver se eu consigo. Eu mesmo consigo tirar, peraí. Gente. É que eu vou tirar agora. Deixa eu só... Tá. Participante. Você está dizendo aqui que tem um outro participante com a tela. Então, não consigo tirar. Deixa eu ver se eu conseguir. Consegui aqui. É a Mara que tem que sair. Clica aí, em vez de ser no share screen, dá um clique para sair. Vou sair agora. Bom, deixa eu... Saiu. Não. Gente, eu estou tentando aqui, quer ver? Peraí. Lá em cima aparece um descompartilhar vermelhinho. Aí. Vermelhinho. Vocês conseguem visualizar minha tela cheia? Já, agora abriu a tela. Isso, só um minutinho. Entendeu? Saí de tudo. Agora eu consigo ver vocês. É que eu tô com duas telas e aí às vezes... Tá, vou desabilitar meu microfone. Então, boa tarde, me chamo Denise, estou coordenadora de Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo aqui no Unitepac Araguaína, que é uma instituição do Grupo AFIA, né? Como o professor Cláudio Henrique mencionou inicialmente, é a nossa matriz, né, da instituição do grupo do ITEPAC. E o tema proposto, né, pelo meu grupo, que foi eu, a professora Evilane e a professora Mariana Matos, foi uma perspectiva de modelagem em sabão, no objetivo de fazermos os alunos entenderem as figuras geométricas tridimensionais. Então, visto que hoje em dia, nesse mundo tecnológico, cada vez se utiliza mais os efeitos, as simulações matemáticas, né, e simulações de realidade aumentada, o aluno ou as pessoas em si meio que fogem dessa perspectiva humanística, né, do humano de pensar tridimensionalmente. E como que é feita essa composição para se pensar tridimensionalmente? Então, nessas simulações, muito mais se utiliza as realidades virtuais, as aumentadas ou os efeitos, ao invés de fazer com que o aluno ou as pessoas em si pensem nessa visão tridimensional. E imaginar tridimensionalmente é colocar o homem no contexto onde ele vive, né? Entender que ele vive no espaço. E esse espaço é composto pelas 3 dimensões. Então, fazer entender essa percepção para os alunos de arquitetura e urbanismo é de fundamental importância, visto que eles vão
ter como objetivo do produto final desse curso pensar nesse contexto, né? Pensar nesse processo criativo. Então, algumas soluções tecnológicas acabam por reduzir essa perspectiva que o aluno tem. Então, nesse objetivo, a modelagem em sabão vem trazer, né, esse auxílio para o aluno, esse desenvolvimento na perspectiva tridimensional de alguns objetos ou de objetos em si, quando ele vai pensar nos espaços que futuramente ele vai vir a projetar. Então, o que foi realizado? Qual foi a dinâmica desenvolvida? Nossa turma de arquitetura e urbanismo está no primeiro período. Então, trazer a realidade dessa tridimensionalidade para esses alunos, nas primeiras semanas de aula, foi de fundamental importância. E como que a gente trouxe essa iniciativa para eles? Trouxemos objetos representados tridimensionalmente num slide, né? Onde, a partir de 4 objetos, eles deveriam fazer essa modelagem tridimensional numa barra de sabão. Então, ele já tinha que aguçar a criatividade dele de enxergar esse modelo do desenho do papel para a realidade. Então, utilizar as ferramentas desde régua, escalímetro, estilete, para fazer essas demarcações, né? E conseguir essa visualização desse elemento tridimensional. Então, os alunos foram divididos em grupos e eles puderam escolher qual seria o objeto a ser representado, né? Além disso, aulas futuras foram se seguindo, né? E estão se seguindo, alguns alunos também já vêm utilizando essa técnica. Essa aula já foi utilizada em outras perspectivas dentro de engenharia civil, com outro foco, né? Os alunos já tinham passado por alguns conceitos, mas nessa dinâmica apresentada foi exatamente para os alunos de iniciação da arquitetura. Então, essa iniciação do conceito tridimensional, da perspectiva que ele tem de trazer do papel para o real, é bastante interessante. Então, eles foram divididos em grupos, foram passados os materiais que eles poderiam utilizar, desde régua, escalímetro e a barra de sabão, para que eles pudessem representar esse elemento. Então, aqui a gente pode ver que eles tiveram o êxito, né, nesse trabalho, entendendo as perspectivas, né, como que as vistas ortogonais vão formar esse elemento tridimensional e ao caminhar da disciplina. Então, é de fundamental importância, às vezes, eles colocarem a mão na massa e entender que as vistas ortogonais vão formar esses elementos tridimensionais e faz de real importância. Então, é uma técnica, né, essa abordagem mais prática, para, às vezes, ele sair do desenho e ter algum objeto palpável, algo físico, algo real, em que eles podem, nossa, eu consigo tirar do papel e colocar no 3D, né, tridimensional, ou vice-versa. Eu consigo visualizar um exemplo tridimensional e colocar ele no papel. No mais, obrigada. É bem simples a nossa apresentação, mas acredito que foi bem participativa nos alunos em sala de aula. Muito interessante. Demos ideias para o ensino médio. Parabéns, nesse caso aqui, foi uma dinâmica bem rápida. A gente utilizou na primeira aula, assim, nas primeiras aulas dos alunos, para ter a realidade do pensar, do criar. Algumas outras, eu não coloquei fotos, mas a gente também já utilizou, uma outra aula, colocar elementos reais. Por exemplo, o Museu de Brasília, a Catedral de Brasília, ou sim, então o Palácio, né? As 2 torres, e eles tiveram que, na barra de sabão, fazer a representação. Na barra de sabão, muito interessante. Isso. Muito interessante. Muito legal. Muito parabéns, legal. professor. Parabéns, professor, mesmo. Minhocas na cabeça aqui. Olha, gente, fechamos as apresentações, né? Foi uma tarde assim, muito
reflexiva e compartilhada de norte a sul do Brasil, né? E fiquei muito feliz e contente de saber que tem muita gente boa por aí fazendo muita coisa bacana, em várias áreas, né? Medicina, arquitetura, área urbana e outras áreas. Então, infelizmente, temos um tempo a cumprir, né? Daqui a pouquinho fecha o nosso horário. E só para ter ideia, que todo mundo já assinou, participou lá da lista de presença? Sim. Já fez a configuração? Então, essa reunião é gravada, né? E eu vou dar agora o ok da planilha para a coordenação, né? De que todo mundo participou, já fez a sua apresentação. E vamos fazer agora o nosso fechamento. Então, de antemão, eu quero agradecer a participação de vocês, né, e ter compartilhado as vossas experiências. E se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma observação, esse é o Só uma momento. observação que o interessante, professor, é que a diversidade, né, de experiências e diversidade de experiência com turmas, né, isso dá a gente uma perspectiva de a gente se reinventar em qualquer um dos cursos que a gente está atuando. Isso. Muito bom mesmo. Bom mesmo. Então, gente, de antemão, só tenho a agradecer e declarar que a sala está encerrada a sessão de apresentação para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Tchau, Obrigada. tchau. 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 Obrigada, boa tarde. Boa tarde.